Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, terceira vez. Terceira vez que eu vou fazer o vídeo e que, enfim, que não dá muito certo. Para ler, hoje, já há uns dias que eu não aparecia, não é? Portugal Continental, como vocês, fiz ontem homenagem aos bombeiros, não é? De Portugal e até do mundo inteiro, porque homenagem merecida a todos os bombeiros quanto se esforçam para andar no meio dos fogos, no meio da guerra, auxiliando, aparando, ajudando o povo, as pessoas, em todo o lado do mundo, quer seja Portugal, de Espanha vieram ajudar Portugal nos incêndios, quer seja Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Brasil, América, Holanda, Suíça. Bombeiro em todo lado tem a missão de ajudar. Muitos perdem a vida, normalmente novos ainda, de tenra idade. Então é de lamentar. Eu até fiz ontem aquele vídeo, uma pequena homenagem, não é? Uma pequena homenagem aos bombeiros por conta dos incêndios que perderam a vida, enfim, eles perderam a vida. Nós o que poderemos fazer é recordá-los, para ler aqui para falar hoje aqui da nossa vida física e espiritual. Mas ao mesmo tempo trago aqui para ler do livro de Apocalipse, à igreja de Sardes. Mas primeiro vamos elevar o nosso, vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, pedir à Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, de Aparecida, Maria de Nazaré, que está junto ao seu Filho Jesus, intercedendo por todos nós, para que neste momento, nesta hora, possamos, cada um de nós, eu e vocês, na vossa individualidade, independentemente da vossa doutrina, religião, crença, para que possamos receber essas grandiosas energias, forças luminosas, trazidos dos mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, desses planos etéricos, planos espirituais, nesses mundos de Jesus, Divino e Amado Mestre, para que na realidade os planos espirituais possam sempre nos assistir, nos enviando as grandiosas forças dos grandiosos iniciados, nos dando todas as assistências, quer sejam físicas, quer sejam espirituais, a assistência que cada um de nós quer, a assistência, ao mesmo tempo, as condições necessárias para que cada um de vós possa concretizar, para que nós todos em conjunto possamos concretizar a nossa evolução espiritual. Então, meu amigo, minha amiga, como eu já falei, para falar da vida material e da vida espiritual, mas como sempre, é sempre bom agradecer. Vamos nos harmonizar, buscar essas forças grandiosas, pedindo sempre, nunca incansavelmente, pedindo a Jesus Divino e Amado Mestre, o caminheiro da vida eterna, e aos grandiosos espíritos que estão trabalhando na seara do Mestre Jesus. A espiritualidade sempre possa iluminar cada um de nós, a nossa dor, a nossa doença, a nossa falta de entendimento, os nossos problemas de doutrinas, para que possa iluminar e cristalizar a nossa mente e iluminar o nosso sol interior. Então, que nos dê
que nos dê, que nos faça chegar as forças necessárias para o cumprimento das nossas jornadas, como eu sempre digo, quer sejam crísticas, quer sejam kármicas, porque aqui não importa, pedindo as bênçãos sempre, pedindo as bênçãos dos mundos superiores, aqueles mundos para onde vai todo o ser que já partiu do mundo físico, aqueles mundos onde habita milhares de milhões de espíritos, mundos, mas nós pedimos a assistência, com certeza, dos mundos superiores, por exemplo, nas suas mais variadas roupagens, desses abnegados mensageiros que sempre serão de Jesus, divino e amado Mestre, na roupagem de pretos velhos, princesas doutrinárias, cavaleiros, guias missionários e os nossos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso, povo cigano, povo das matas, os grandes guardiões das galáxias, povo de Maiante, enfim, é todo um mundo espiritual e um povo bendito nas suas mais variadas roupagens, nos auxiliando. A vós também, nas vossas dúvidas, questões, dores, mágoas, tristezas e agonias, nos auxiliando em todos os nossos dias, nas nossas dificuldades físicas, por exemplo, na doença, no desemprego, na falta de compreensão, nos seres físicos, nas doutrinas, nas dores, como eu já falei, kármicas, transcendentais, as dores espirituais. Para ler aqui, como eu já disse, aqui da Bíblia, da Apocalipse, à Igreja de Sardes, ao anjo da Igreja de Sardes, escreve isto. Diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Sê vigilante e fortifica aquilo que está a morrer, pois não encontrei perfeitas as tuas obras diante do meu Deus. Recorda, portanto, o que recebestes e ouvistes, guarda-o e arrepende-te. Pois, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, sem que saibas a que hora virei ter contigo. No entanto, tens em Sardes algumas pessoas que não mancharam as suas vestes. Esses caminharão comigo, vestes de branco, pois são dignos disso. Assim, o que vencer andará vestido com vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas darei a conhecer diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos que ouça para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Ou os Espíritos, não é? Aqui pensando em algumas doutrinas, pensando em, enfim, algumas doutrinas onde engloba muitos espíritos e do qual nós às vezes até poderemos não saber, não é? Mas enfim, graças a Deus, não é? É o que eu poderei dizer, é que graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Sabem, a vida material e a vida espiritual, elas, quer queiramos, quer não, elas interagem de tal modo que não há um momento em que termina uma e começa a outra.
porque elas são, na realidade, uma só. Meu amigo, cada um de vós já está, sem saber, às vezes, na vida espiritual. Só que ainda nós, vós, podemos não ter percebido, se houver, na realidade, se houver alguma necessidade, se os nossos recursos mediúnicos na realidade existem para qualquer situação, então o recurso à mediunidade não é, com certeza, não é o problema. O abuso é sim, o abuso é sim o grande problema das pessoas que inclusivamente se denominam de médiuns, não é? Estando até em algumas doutrinas, doutrinas, pregando algumas doutrinas. O abuso, esse é o problema, sim, porque normalmente pode se tornar um toxicodependente. Um toxicodependente. Nós podemos nos tornar, na realidade, um toxicodependente nas mais variadas condições, porque pode se tornar numa viciação mental dos próprios médiuns, e mentores espirituais, porque, meu amigo, minha amiga, cada um de nós pode receber, na realidade, alguma, muita, grande, diariamente, algumas orientações espirituais. O que nós não podemos fazer não podemos transferir a nossa responsabilidade de decidir, porque não é, de forma alguma, obrigação dos mentores, guias espirituais, nos substituir, vos substituir eu aqui estou falando no dia a dia, não estou falando quando nós estamos trabalhando no transe, naquela condição do transe, enfim, estamos falando no dia a dia. Nós não podemos, eles não nos vão substituir, não, eles não nos vão, nós não poderemos pensar que a obrigação deles, que eles têm de substituir, não, porque na condição da vida, do nosso livro da vida, do nosso dia a dia, da vivência, no ato de viver, sabem, muita gente, vós não vos orgulheis, por exemplo, do que sabeis. Embora muita gente ande aí de peito inchado, alteando muito a voz e os braços e a sua por aquilo que sabe, porque esse conhecimento, esse saber, todo ele tem limites, até o grande sábio, os sábios, eles têm limites, nós temos limites, são limites muito, muito ténues na comparticipação do tempo e da humanização e da humanidade. São limites que muito estreitos na nossa mente e na nossa vida. No mundo que habitamos, aqui no mundo físico, nós ouvimos, uma pessoa agora está bem, daqui a uma hora ouvimos dizer, olha, coitado, morreu. Nós ouvimos dizer, alguém que acabou o dia de trabalho, foi para casa, morreu. Tudo aqui neste mundo é muito, muda. A cada instante, nada é vitalício. Aqui não há vida eterna. Aqui, no mundo físico, não há vida eterna. Há vida para lá da morte. Muita gente pode não acreditar. Há vida para lá da morte. Agora,
Agora, quem acredita, acredita, quem não acredita, não acredita. Para mim, tanto se me dá. Eu acredito, sei e tudo isso. Basta acreditar nas palavras que Jesus, divino e amado Mestre, disse: tereis que morrer para continuar a viver, para renascer. Nós morremos neste mundo. Eu falo muito na história do barco, que vai de um porto, chegou à linha do horizonte, nós deixamos de o ver. O barco, o navio, o veleiro, o cruzeiro, ele não se afundou, não. Ele continuou a viagem dele, calmamente. Um avião que vai daqui para a Suíça, para a França, um avião parte, levanta, quando nós deixamos de o ver, ele não perfurou o céu infinito e continua. Não, ele vai ao seu destino. Nós somos o mesmo. Quando nós... aqui a nossa condição, ela é tão ténua aqui no mundo físico, que às vezes, no mundo que nós habitamos, que às vezes o ser humano se esquece que é limitado. Mesmo supondo que sejais, que vós sejais umas dessas intelectualidades, não é? Aqui no planeta físico, cada um de nós não temos nenhum direito de nos envaidecer. Por isso, se Deus Pai Todo-Poderoso a cada um de vós vos fez nascer num meio onde cada um de vós pudestes desenvolver a vossa mediunidade, a vossa inteligência, foi porque a própria vontade divina, foi porque Ele quis que fizesseis uso da mesma condição mediúnica para a prática do bem de todos. Esta é uma missão que o Criador, que Deus nos dá. Ao colocar em nossas mãos o instrumento da complexa mediunidade, com a ajuda do qual cada um de vós, todos vós, podereis desenvolver a vosso modo as inteligências, muitas vezes, às vezes mais atrasadas, psíquica, psicanalítica, espiritual, física, porque poderão pensar que é tudo o mesmo, mas não é. Há uma grande divergência e nós ocupamos uma pequena parte do nosso cérebro. Pois é. Nós ocupamos uma pequena parte do nosso cérebro com a nossa inteligência, às vezes mais atrasada. E essa mesma conclusão vai nos conduzir a Deus Pai Todo-Poderoso, à nossa evolução espiritual, ao nosso melhoramento, afloramento. A natureza do instrumento, ela não indica, por exemplo, não indica o uso que se possa fazer dele, se deve fazer. Porque, por exemplo, agora aqui, por acaso, um texto que eu estive a ler há pouco tempo. Por exemplo, a enxada. Uma enxada do campo, a enxada que um jardineiro coloca nas mãos, por exemplo, do seu aprendiz. Não lhe mostra que ele deve cavar. Não. E que muitas vezes direis que esse aprendiz, ao invés de trabalhar, ele levantasse a sua enxada para atingir o jardineiro, a pessoa que o está ensinando. Vocês, cada um de nós, diria que é uma situação horrível, não é? E que, na realidade, ele merece ser expulso. Pois bem, desta forma ocorre com todos aqueles que servem
a sua inteligência para destruir e para outros fins que não sejam da finalidade de amar, perdoar, ajudar, curar, amparar, enfim. Porque a ideia de Deus Pai Todo-Poderoso e da providência, da espiritualidade de Jesus Divino e Amado Mestre, da providência entre nós, se ergue muitas vezes, nós às vezes se ergue contra o seu mestre. A própria enxada que lhe foi dada para limpar o terreno terá assim um direito ao salário prometido, ou merece, ao contrário, ser expulso. Depende do jardim, depende do resultado que ele faça. Qual será? Não há dúvida, meu amigo, minha amiga, não há dúvida, e cada um de nós carregará consigo, cada um de nós carrega consigo existências miseráveis e repletas de humilhação, de tanta e tanta coisa, humilhações, até que nós nos curvemos diante daquele a quem tudo deve, a quem tudo nós devemos. A nossa inteligência, como eu sempre digo, o nosso espírito, ele é rico de conhecimentos, ele é rico de méritos para todo o nosso futuro. Claro, vive na ignorância, mudou a sua essência, enfim, escreveu errado no livro da vida diariamente, mas enfim, desde que seja bem empregada essa energia, força e mediunidade, se todos os homens talentosos de imaginação, de bondade, se servissem conforme a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, sabem, o mundo estaria muito melhor. Porque a tarefa dos espíritos, posso-vos também garantir, seria muito mais fácil, para fazer a humanidade avançar na evolução. Infelizmente, muitos fazem dessa condição que têm algo caminhando na sombra, caminhando por outras energias, forças, e fazem dela um instrumento de orgulho, de ego, de perdição, para eles próprios, claro, porque o homem abusa, sempre abusou da sua inteligência, como de todas as suas outras capacidades e capacitações. Mas, entretanto, não nos faltam, a todos nós, não nos faltam lições para diariamente advertir-nos de que uma poderosa mão pode nos retirar o que nos deu. A nossa mediunidade, ela não é vitalícia, ela não é, enfim, é uma condição que não se vê, é uma condição que não se compra, e muita gente já perdeu muitas faculdades, muita gente já, enfim, há muita gente que já perdeu, sabem? Que eu conheço, sinto, outros poderão pensar de mim, claro que eu não vou falar em nomes, nem nada disso, mas outros poderão falar de mim o que quiserem, abertamente, que eu não me incomodo. Agora é assim, nós teremos, e às vezes, muitas vezes, dentro de doutrinas, tá? Dentro de doutrinas. É um pouco complicado, porque os nossos abnegados, aqueles
aqueles mundos encantados, aqueles mundos espirituais, que são nas suas mais variadas planos e dimensões, às vezes é um pouco complicado nós realmente compreender certas e determinadas situações kármicas e transcendentais da vida de cada um. Agora, é assim, nós um dia não nos vai ser perguntado o que é que nós, a que doutrina nós pertencemos, mas o que é que nós fizemos. Meu amigo, minha amiga, eu 3 vídeos que eu tive, enfim, eu vou-vos deixar, vos desejando um lindo e abençoado fim de domingo, vos desejando uma